TV Câmara, Campinas. Senhoras e senhores, boa noite. Iniciamos neste instante a reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para homenagear, com a entrega de título de cidadão campineiro, o senhor Lourenço Gianclaus, diretor pedagógico geral do Colégio Notre Dame de Campinas, por proposição do vereador André von Zuben. Convidamos para compor a mesa, representando o presidente da Câmara Municipal de Campinas, vereador Rafa Zimbaldi, e para presidir esta reunião solene, o vereador André von Zuben. Convidamos também o irmão Nilton Neres de Oliveira, superior da Congregação de Santa Cruz, mantenedora do Colégio Notre Dame. O senhor Jamil Cury Savaia, coordenador da pastoral do Colégio Notre Dame. Uma vez composta a mesa de autoridades, convidamos os componentes e demais presentes a receberem o nosso homenageado de hoje, senhor Lourenço Gianclaus. Convidamos a todos a tomarem assento. Com a palavra, o vereador André von Zuben para declarar aberta esta solenidade. Boa noite a todos. Declaro aberta a presente reunião solene da Câmara Municipal de Campinas para a entrega de título de cidadão campineiro ao senhor Lourenço Gianclaus, diretor pedagógico geral do Colégio Notre Dame de Campinas. Convidamos os presentes para a execução do Hino Nacional Brasileiro, letra Joaquim Osório Duque Estrada, música Francisco Manuel da Silva, que será executado pela Orquestra Experimental do Colégio Notre Dame, e em seguida do Hino da cidade de Campinas, letra Carlos Ferreira, música Antônio Carlos Gomes.
enviaram suas justificativas de ausência com cumprimentos aos o nosso homenageado, o vereador da Câmara Municipal de Campinas, Vinícius Gratti, o excelentíssimo senhor Lorival Ferreira dos Santos, desembargador presidente do TRT da 15ª Região. Nós relacionamos e agradecemos a presença dos coordenadores desta escola. A senhora Adriana Siglione, esposa do nosso vereador André von Zuben e coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 2 e High School. Tobias Ribeiro, coordenador pedagógico do Ensino Médio. E Simone Suzuki, coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 1. Com a palavra, o vereador André von Zuben para a homenagem da Câmara Municipal de Campinas ao agraciado desta noite. Minhas amigas e meus amigos, fazer aqui uma saudação ao irmão Newton, que está aqui presente na mesa, o Jamil, e obviamente ao nosso homenageado Lourenço, e a todos que estão presentes aqui nessa solenidade formal da Câmara Municipal de Campinas, que hoje acontece nas dependências do Colégio Notre Dame. Vou iniciar minha apresentação fazendo um breve relato do currículo do nosso homenageado. O Lourenço, permita chamar assim pela amizade que muito me orgulha, é o pai da Giovana, nasceu em Ituporanga, Santa Catarina, foi o 6º filho de uma família de 9. Filho de um casal de agricultores, o senhor Evaldo e a dona Edvig. A formação acadêmica do nosso amigo Lourenço fez o noviciado franciscano no ano de 1984, teologia, cursou teologia, licenciado em filosofia pela USF, bacharel em ciência econômica pela Unicamp, pedagogia com habilitação em administração escolar pela Unifia, MBA em gestão financeira e controladoria pela FGV e cursou formação de consultores em gestão escolar de qualidade pela Fundação L'Hermitage. A trajetória profissional dele, vou me restringir à sua trajetória aqui na cidade de Campinas, que se iniciou em 1991 como assistente de coordenação pedagógica do Liceu Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora. Depois, como professor de ensino religioso, também no liceu, foi coordenador de implantação do curso pré-vestibular do DCE da Unicamp, coordenador do ensino médio do curso pré-vestibular do COC, coordenador pedagógico do ensino médio, Colégio Notre Dame, coordenador pedagógico do ensino fundamental 2 e ensino médio, também no Colégio Notre Dame, e atualmente é o diretor pedagógico geral do Colégio Notre Dame. Essa homenagem do título de cidadão campineiro significa dizer que a cidade reconhece nessa pessoa relevantes serviços prestados à nossa cidade, particularmente na área da educação. Mas eu vou aproveitar a oportunidade para falar um pouco sobre o Lourenço, e vou falar como foi que eu convenci o Lourenço a aceitar esse título.
nesse caso, além da pessoa do Lourenço, do seu currículo, como pude aqui descrever, a intenção era que a gente pudesse, nessa homenagem, ter na pessoa do Lourenço um símbolo que Campinas valoriza, que Campinas quer que cada vez mais prevaleça na nossa sociedade. Um deles tem a ver com a formação profissional dele. Seria a pessoa do Lourenço aqui, representando os educadores. E aí, sintam-se todos os educadores desse colégio também homenageados. Porque Campinas, e essa foi uma das intenções do título, acredita que nós precisamos valorizar cada vez mais os educadores como uma profissão que deve ser muito valorizada, muito enaltecida na sociedade. Então, na medida em que a gente confere um título de cidadão campineiro para um educador que tanto fez pela nossa cidade, nós estamos querendo dizer para a sociedade que esse é um profissional que nós achamos fundamental, até porque os professores, os educadores, são quem formam todos os outros profissionais da nossa sociedade. O segundo motivo que eu usei para convencer o Lourenço tem a ver com outros valores que nós queremos em Campinas e na nossa sociedade, no nosso país, estarmos valorizando sempre. Que é a questão do caráter, que é a questão dos valores éticos, morais, da vontade de servir ao próximo, de ajudar as pessoas na sua área de atuação. E, sem dúvida nenhuma, o Lourenço é um exemplo profissional, sim, mas também como pessoa, pelo que ele representa na sua sociedade, onde atua. E esse tipo de atuação, esse tipo de valor, é o tipo de valor que nós queremos estar enaltecendo. E foi com esses argumentos que eu acabei convencendo o Lourenço. Então, hoje o Lourenço aqui, mais do que os méritos pessoais, que não são poucos, ele está aqui sendo um símbolo, simbolizando o que a cidade quer, o que a cidade gostaria de ver valorizado. E esse é um papel que a Câmara Municipal tem quando confere alguma honraria, quando confere algum título, como esse. Esses são aspectos que eu reputo importantes. E é assim que nós precisamos estar visualizando momentos como esse. Momentos que trazem em si um simbolismo para que ele sirva de exemplo para toda uma comunidade. Valorizando o profissional, no caso da área da educação, e valorizando pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas que trabalham para contribuir com a melhoria da nossa sociedade. E foram esses os motivos que me levaram a essa propositura e foram esses argumentos que eu convenci o Lourenço a aceitar receber essa honraria. E eu fiquei muito feliz, porque todos aqui sabem do apreço e da amizade que eu tenho com o Lourenço, dele ter aceitado. Porque esse é o símbolo que Campinas quer mostrar para o conjunto da sociedade. Muito obrigado. Neste momento, teremos a entrega do título de cidadão campineiro ao senhor Lourenço Gianclaus. O documento tem o seguinte teor: a Câmara Municipal de Campinas, nos termos do Decreto Legislativo número 4097, de 4 de maio de 2016, concede a Lourenço Gianclaus o título de cidadão campineiro, pelos relevantes serviços prestados ao município de Campinas. Campinas, 9 de junho de 2016,
Autoria, vereador André von Zuben. Assinam o documento o vereador Rafa Zimbaldi, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e o vereador André von Zuben. Convidamos para fazer uso da palavra o nosso homenageado, senhor Lourenço Jean Claus. Caríssimo André, presidente dessa sessão, vereador da nossa Câmara Municipal de Campinas, a quem tenho grande apreço. Caríssimo irmão Nilton, superior da Congregação de Santa Cruz, presidente da mantenedora do Colégio Notre Dame, que sempre acolhe a gente aqui nessa instituição e ao qual sou muito grato pela oportunidade de poder aqui exercer o ministério educacional. Caríssimo diácono Jamil, companheiro de jornada nesses últimos 6 anos e meio aqui no Colégio Notre Dame. O André falou que precisou me convencer, né, de receber esse título. Precisou mesmo, porque eu acho que tem tanta gente que trabalha com garra, determinação, afinco pela cidade de Campinas, que eu dizia a ele, nossa, mas deve ter muita gente mais merecedora, né, dessa honraria. E de fato ele usou, né, todos esses argumentos, né, e eu pedi que ele pensasse bem e que depois decidisse. E aí depois ele me comunicou que havia decidido que seria eu mesmo. Aí tá bom. O que eu queria dizer é assim, eu cheguei aqui em Campinas em 1991. Em janeiro desse ano, completou 25 anos que eu estou aqui em Campinas, morando em Campinas. Antes disso eu estava meio errático, né, porque como estudante franciscano, como seminarista, eu passei por várias cidades diferentes, né, fiquei um tempo no interior de São Paulo, em Agudos, fazendo o ensino médio. Depois voltei para Santa Catarina fazer o noviciado, em 84. Depois fui para Curitiba fazer filosofia, 3 anos. Depois para Petrópolis fazer teologia. Fiquei 1 ano na teologia. Aí depois me mandaram para Blumenau, para dar aula no colégio. Foi lá que eu comecei a dar aula. Precisava de professor de ensino religioso, lá no Colégio dos Franciscanos, em Blumenau. Me mandaram para lá. Aí eu fiquei lá 2 anos, trabalhando como professor de ensino religioso, e depois eu dei uma guinada na vida e vim para Campinas. E aqui eu fiz a faculdade de Economia, depois Pedagogia, e o MBA. Mas sempre trabalhei em educação. Eu cheguei em Campinas em janeiro de 91, em agosto eu entrei no Liceu Salesiano. E dali até aqui, eu não fiquei um dia sequer sem estar vinculado a uma escola. Então foram praticamente 25 anos aqui em Campinas e mais 2 anos em Blumenau, como professor de ensino religioso. E, na verdade, eu já tinha dado algumas aulas em Petrópolis também, no Colégio Canarinhos de Petrópolis, mas poucas aulas, né, aulas de ensino religioso também, para crianças pequenas, 6º ano. Foi a minha primeira experiência, na verdade, numa escola. E esses 25 anos foram relativamente fáceis, porque
como eu não era cidadão de Campinas, né, eu poderia optar pessoalmente, olha, eu quero fazer um trabalho com educação, mas eu não tenho um compromisso como cidadão de Campinas, então tratava-se de uma opção pessoal. De agora em diante, eu tenho uma cruz para carregar, né? Porque agora eu não tenho mais escolha, né? A partir de agora, eu tenho que honrar, né, essa responsabilidade, né, e trabalhar mais ainda, né, e fazer mais ainda por esta cidade, né, pelas pessoas dessa cidade, e como a gente precisa, né? A educação é um âmbito, né, em que nós precisamos dedicar uma energia muito especial. Muito especial. Nós, educadores, claro, mas a sociedade como um todo. A sociedade, ela precisa elevar a educação para um novo patamar. É necessário conferir à educação o espaço social que ela de fato merece. Porque não há futuro sem educação. As sociedades que compreenderam isso são sociedades que são capazes de emancipar as pessoas. As sociedades que não compreendem isso são sociedades em que as pessoas continuam sofrendo, continuam num nível de pobreza, muitas vezes desumano, e continuam com um percentual muito alto das suas populações sem serem, de fato, gestoras da sua própria história, sem conduzirem os seus próprios destinos. Então, educação é necessariamente o caminho para a emancipação das pessoas, e especialmente o tipo de educação que a gente faz nessa escola, onde nós buscamos o tempo inteiro fazer com que cada um dos nossos alunos desenvolva em plenitude a sua autonomia pessoal e a sua cidadania participativa na comunidade. Então, que esse seja o significado, né, dessa honraria, né, como um novo compromisso para que eu possa continuar firme nessa responsabilidade e nessa missão de auxiliar a todos aqueles que de mim se aproximarem em busca de apoio para que possam se desenvolver mais como pessoas humanas. Obrigado. Nós registramos e agradecemos a presença da coordenadora pedagógica deste colégio, senhora Silvia Martins. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Jamil Curi Savaia. Professor, doutor, meu querido André Van Zuben. Estimado irmão Newton, meu querido irmão, professor Lourenço. Queridos colegas aqui presentes. Menos palavras e muito mais a contemplação da própria cena. A entrega de um título de cidadão para um educador. Queremos ficar gravado na nossa memória esse momento significativo para o professor Lourenço e para este colégio, para a congregação de Santa Cruz e para todos nós, seus amigos. Por quê? Acreditamos nós todos que o professor, ele é necessário na construção da cidadania. E nesse aspecto, gostaríamos de salientar algumas afirmações importantes neste momento. A homenagem ao educador reflete que o ser humano é a sua historicidade.
que o ser humano ele é forjador de cultura, ou da cultura. E a cultura nós entendemos como toda a prática humana. Por isso, nós também afirmamos, de um outro lado da própria antropologia, que o ser humano é um ser caminheiro, homo viator, que no ato de caminhar se relaciona com o outro, faz história e se relaciona com o transcendente. Realiza cultura e por isso faz educação. E se constitui nisto cidadão. Educação para a cidadania. Uma educação para a cidadania, acreditamos todos nós, tem por horizonte a libertação pessoal e social e as transformações que, por certo, garantem uma sociedade justa e igualitária. Este é o papel do educador cidadão. Por isso, professor Lourenço, aceite o nosso abraço, nosso carinho, a nossa amizade, nossa consideração pelo título que o senhor recebe neste momento. Neste momento, teremos uma apresentação da Orquestra Experimental do Colégio Notre Dame Campinas, com a música Over the Rainbow. Agraciado desta noite. Com a palavra, o vereador André von Zuben para declarar encerrada esta reunião solene. Bom, declaro encerrada a presente reunião solene e agradeço a presença de todos. Muito obrigado.
TV Câmara Campinas.